Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Versículo de número 41. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Obrigado, Pai. Essa é a tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco nesses minutos, que o Senhor nos inspire e que nos dê a tua porção. E nós te daremos, como sempre fazemos, a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém? Graças a Deus. Tome o seu lugar. Pensando nesse texto, eu pensei num tema, uma igreja para congregar. Nós estamos numa época, onde as pessoas escolhem onde vão congregar. Eu sou de uma época um pouco diferente. E aí deixa eu explicar. Todos nós temos o direito de escolher onde queremos congregar, sim ou não? Sim e não. Então preste atenção nisso, para você não esquecer. Sim e não. Porque até uma fase da sua vida, você se manda. Você é dono das suas vontades. Você é dono do seu destino. Mas vai chegar uma fase na sua vida que você vai abrir mão da sua vontade. Você vai se render à vontade do Eterno. E aí não será mais você quem vai determinar as coisas e as decisões da sua vida, e sim o Espírito Santo. Entende isso? Amém ou não amém? Amém. Ok. Porque eu sou de um tempo que os pastores diziam assim, você foi plantado. Quem é plantado não tem direito de escolher a terra, sim ou não? É isso. Então, no dia que você for plantado, a sua vida começa a mudar. Quando é que isso vai acontecer, pastor? Em algum momento da sua vida. Você sabe assim, aquela fase que você diz assim, poxa, eu queria muito mudar de igreja, mas eu fui orar e Deus não deixou. Eu queria muito ficar na minha igreja, mas eu fui orar e Deus não deixou. Sabe essa fase? Alguém aqui já teve essa experiência? Não? Só eu não. 2, 3, 4. Os outros estão tudo se mandando ainda. Está tudo na vontade própria. Então assim, eu fiquei pensando nisso. Pensando, se eu fosse escolher uma igreja para congregar, qual seria a igreja? Se eu fosse escolher uma igreja para fazer parte, que igreja seria essa? Porque hoje, as pessoas que escolhem por critérios específicos. Absolutamente nada contra, e a gente trabalha para melhorar, a fim de poder receber quem chega, amém? Mas tem gente que escolhe uma igreja pelo banheiro. Fui no banheiro, não gostei. Não vou congregar. Outros escolhem pelo berçário. Fui no berçário, não achei legal. Então não vou congregar. Outros pelo estacionamento. Fui estacionar, vaga muito apertada, não achei vaga, não vou congregar. Ou outros pela cor da igreja. Fui congregar, mas era preta a parede, não rolou. Ou era muito branca. Enfim. E as pessoas têm critérios hoje para escolher
onde elas vão congregar. E eu fiquei pensando nisso hoje. Quais são os critérios para eu encontrar uma igreja, para eu congregar? Se você fosse escolher a sua igreja, para você congregar, qual seria o critério? Onde você congregaria? Nunca pensou nisso? Nunca pensou? Alguns irmãos já pensaram. Então a gente precisa pensar. Porque aqui a gente tem uma igreja que está começando, que é a nossa igreja. Ela começou aqui, nesse capítulo aqui, a nossa igreja começou. Então, na verdade, com todo o respeito do mundo, eu quero ser o mais polido e educado possível, mas com todo o respeito do mundo, esse é o modelo de igreja para nós congregarmos. Não importa, tem gente que se entrar numa igreja, se não tem ar-condicionado, sem ar-condicionado não dá mais. E eu digo para os irmãos com todo respeito e carinho, o ar-condicionado do shopping é muito melhor do que esse. Muito melhor. O piso do shopping é muito mais bonito. As lojas do shopping, elas são mais atrativas. O banheiro, muito atrativo. As cadeiras do cinema são muito melhores. Então por que eu estou aqui? Porque o critério para eu escolher um lugar para congregar não são os mesmos. Os critérios que eu uso para escolher uma casa espiritual não são os mesmos que eu uso para passear no sábado à noite. Existem razões pelas quais eu escolho ou eu sou levado a um lugar para congregar. E esse povo aqui começou num dia, numa pregação, 3.000 pessoas se convertem e começam a congregar nessa igreja que é nova. É uma igreja que está começando, mas ela atrai as pessoas. E o texto termina, vai lá no 47, por favor, se você pode comigo. Lá no 47. No 47. Isso. Leia comigo, 1, 2 e... É essa igreja que eu quero para mim. É essa igreja que eu quero fazer parte. Uma igreja que todos os dias Deus agrega alguém, porque foi atraído, foi trazido, de alguma forma foi magnetizado para o meio dessa igreja. Gente chegava a cada dia. O Senhor juntava ao grupo as pessoas que indo sendo salvas. Tem o outro lado também. Vamos plantar uma igreja? Vamos. Onde é que nós vamos plantar uma igreja? Pastor, tem que dar uma olhada no contexto sociocultural, econômico, sociocultural, para a gente plantar uma igreja. Porque tem lugares, pastor, que só dá despesa. Então a gente tem que ter um lugar onde o retorno seja razoável. Se os irmãos pensam onde congregar e tem critérios, tem igrejas que também têm critérios para abrir novas igrejas, para plantar novas igrejas. Mas esse texto diz para mim que quem faz isso tem que ser o Senhor. Se nós vamos plantar uma igreja, onde vamos plantar? Onde o Senhor quiser. Mas vai dar retorno? Isso não é com a gente. Isso não é problema nosso. A gente planta a igreja onde o Senhor determina. E aí as pessoas ficam... Eu falo assim, a minha igreja é no Complexo do Alemão. Aí as pessoas olham assim e ficam pensando, que elas já processam rapidamente, né? Aí quando elas chegam aqui, eu falo, caramba, é diferente, né? Porque eu imaginava uma coisa completamente diferente. Eu fico lendo a mente delas e pensando, eu sei o que você imaginava. Eu sei o que você estava pensando. Mas o Senhor faz como Ele quer. O dono da igreja é o Senhor. E Ele sempre vai comandar a sua própria igreja. Então assim, qual é
Esse é o modelo de igreja que nós desejamos. Uma igreja onde o Senhor todos os dias traz gente para congregar. Todos os dias chega gente. Até porque, mas uma igreja que não chega gente toda hora é uma igreja que vai envelhecendo. É uma igreja que vai perdendo a graça, vai perdendo o ânimo. Tem gente que fica agoniado com as crianças, né? E assim, essas crianças, elas têm que ficar aqui porque a gente ainda não tem um departamento para receber essas crianças de até 2 anos. Cadê o Samuel? Samuel não está aí hoje. Samuel é meu obreiro. Samuel participa demais. Porque nós não temos ainda um espaço para ter lá as crianças de 0 a 2, que tem que ter a demanda é muito grande. Aliás, nessa igreja que está um negócio sério, e a gente vai ter que construir um espaço maior, ter mais voluntários para trabalhar com essas crianças de 0 a 2, porque o negócio está muito sério aqui. Então, assim, nós não temos onde. E o que a gente faz? A gente convive com as crianças. Melhor tê-las aqui do que os pais não poderem vir, porque tem criança. Amém, amados? Só para deixar as mães tranquilas. Nós vivemos, e nós queremos cada vez mais gente. Queremos que o Senhor traga pessoas, queremos que o Senhor traga gente, queremos que o Senhor continue salvando, que o Senhor continue libertando, que o Senhor traga gente estranha, gente esquisita, que traga gente nova, traga gente velha, traga gente, porque a igreja precisa de novos, a igreja precisa de pessoas todos os dias. É isso que dá oxigênio à igreja, é isso que faz com que a igreja se revigore. São os novos, são as crianças, são os novos convertidos que fazem com que a igreja se torne viva e eficaz todos os dias. Então nós precisamos orar: Senhor, traz gente para essa igreja, traz gente, Senhor, para essa casa, traz gente nova para congregar, porque essas pessoas é que fazem toda a diferença. E é o Senhor quem faz isso. Há uma frase de Rick Warren que ele diz assim, ó: tudo que é saudável cresce. Tudo que é saudável cresce. Uma igreja saudável, ela vai crescer naturalmente. Tempo desse, Jodson pregando, e ele falou sobre a estratégia da igreja. Porque nós somos muito levados a pensar nas estratégias. Qual é a estratégia da igreja para ganhar almas? As pessoas, elas hoje em dia, isso é muito comum com o tempo dos coaches, é muito comum, você abre o Instagram, se você clica num, aí vem trocentos mil depois para você ler as estratégias, as metodologias para fazer a igreja crescer. Como fazer uma igreja saltar de tantos para tantos membros em tanto tempo? Como fazer a igreja crescer? Como fazer a igreja ter um número maior? Como fazer isso? Simples. Essa fórmula já está dada, amados. É Atos capítulo 2. Se alguém inventar alguma coisa diferente de Atos 2, está errado. Porque a fórmula da igreja, a estratégia da igreja é a mesma. É Atos capítulo 2. Então nós precisamos, de vez em quando, voltarmos a Atos 2 e verificarmos se o que estamos fazendo está dentro de Atos ou não. Se o que fazemos não está dentro de Atos 2, tem alguma coisa errada. Nós podemos crescer como uma associação, podemos crescer como um grupo recreativo, podemos crescer como um grupo de empresários, ou um grupo de empreendedores, mas para ser igreja, nós precisamos voltar a Atos 2 e observar o que a palavra diz. E aqui está um belo exemplo de a fórmula ou os requisitos para uma igreja que cresce, e a igreja que eu desejo. Não é a nossa ainda, não tenha dúvida, porque nós não somos uma igreja perfeita, uma igreja completa. Esse é o modelo, e nós precisamos caminhar nesse modelo. Número 1, quais são as características da igreja do Senhor Jesus que Atos mostra para nós? Número 1, uma igreja que tem a pregação da palavra do Senhor. Pregação da palavra. Uma igreja que não tem a palavra não é uma igreja saudável. A igreja precisa pregar a palavra do Senhor Jesus. Como é que prega a palavra? Abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia, expondo a Bíblia, aplicando a palavra. Nós precisamos ser uma igreja bíblica que pregue a palavra.
Com todo respeito, meu irmão, a sua vida pode ser uma vida de muito sucesso, pode ser uma vida bonita, pode ser uma vida agradável, você pode ter uma história linda, mas a tua história não me salva, a tua história não salva ninguém. O que nos transforma é a palavra do Senhor. O que nos transforma, o teu testemunho, ele é importante quando ele está dentro da palavra. E aí Hernandes Dias Lopes me ensina a pregar o sermão expositivo, que eu particularmente sou um apaixonado. No que consiste o sermão expositivo? Número 1, ler a palavra. Por essa razão eu aprendi a ler a palavra. Às vezes os irmãos ficam agoniados. Hoje eu só li um versículo. E tem gente que fica agoniado porque a gente lê 10, 20, 30 versículos. Mas nós precisamos ler a palavra em primeiro lugar. A igreja precisa conhecer o texto sagrado. Segundo, nós precisamos explicar a palavra. Quando aquele eunuco fala com Filipe, ele diz, eu estou lendo aqui, mas eu não entendo. Então, tem que haver quem explique a palavra. Então, a gente lê a palavra, a gente explica a palavra e nós aplicamos a palavra. Isso é o que vai nos fazer crescer. Eu quero, e a igreja que eu desejaria para congregar, é uma igreja que pregue a palavra. Pastor, mas eu tenho um irmão que tem um testemunho lindo, maravilhoso, ele gostaria de vir aqui para contar o testemunho. Eu sou da Assembleia de Deus, amados, e eu cresci vendo muitas coisas, já vi muita coisa na minha vida, e normalmente eu ouvia testemunhos onde 90% do tempo era tomado contando as desgraças, tudo de ruim que aconteceu na vida da pessoa. E aí os 10 minutos finais, ou os 10% finais, se contava a obra que Deus fez. Não. Se você quer falar do Senhor Jesus, gaste 5% do tempo falando da desgraça passada e gaste o resto do tempo dizendo que o Senhor é bom, que o Senhor transforma, que Ele muda, que Ele cura, que Ele salva, que Ele batiza, que Ele transforma a nossa vida, porque o que importa para o pecador é a pregação da palavra. E nós precisamos sair para pregar, porque, irmãos, essa coisa de nós ficarmos aqui panfletando, anunciando no rádio e esperando que as pessoas venham para ouvir a palavra, é a obra do Espírito Santo, mas o dever de pregar é na rua. Nós precisamos, como igreja, ir para a rua, anunciar e pregar a palavra do Senhor. Igreja que cresce é a igreja que prega. Você sabe onde foi essa pregação que 3.000 pessoas aceitaram Jesus? Foi na praça, foi na rua. A igreja que deseja crescer, ela precisa ir para a rua, ela precisa ir para as praças, ela precisa ir para as casas, ela precisa sair daqui. A gente confunde isso. Irmãos, essa reunião aqui é linda. Quando a gente se reúne no domingo, na terça, na quinta, todo mundo bonito, cheiroso, e a gente se reúne, cada um com um perfume melhor do que o outro, com uma roupa mais bonita que a outra. Mas isso aqui é uma reunião de celebração dos salvos. Nós nos reunimos para celebrar, para receber a instrução, para receber um pouco de carga, para receber um renovo, mas o nosso trabalho não está aqui. O nosso trabalho está lá fora, o nosso trabalho está lá na rua. E aí talvez você pense equivocadamente assim, mas pastor, a nossa igreja já tem o ID. Quem tem o ID? Como é que é esse negócio de ter o ID? Não, ID é um verbo, não é um departamento. ID é uma ordem do Senhor Jesus. Ele não mandou destinar um grupo da igreja para sair para pregar. Isso é obrigação minha e sua. Você não pode delegar a sua obrigação para outros. É obrigação da igreja pregar a palavra, a tempo e fora de tempo, em qualquer lugar. Nós pregamos aqui, mas necessariamente nós pregamos na rua, pregamos nas praças, pregamos nas casas, porque a pregação da palavra de Deus é o que traz vida e crescimento à igreja. Você pode dizer amém? E antes que você murmure, o que é o ID então, pastor? O nosso ID de pregar aqui é o departamento, é a área da igreja que organiza o nosso trabalho missionário. Então nós temos um grupo grande de pessoas que alinham, que trabalham, que organizam, que assumem a dianteira, mas não é dever deles evangelizar, não é dever de um grupo pregar a palavra, isso é dever da igreja. Por essa razão, eu digo sempre aqui, todo mundo nessa igreja tem que ter uma camisa do ID.
E se você não tem, tem alguma coisa errada. Ou não gosta, ou não tinha quando você foi comprar. Ou não tinha dinheiro, né? Mas você precisa ter uma camisa do ID. Sabe por quê? Porque evangelizar é dever seu. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não deu isso para uma parte da igreja. Ele não determinou isso para um grupo da igreja. É dever de todos nós. Então, se você ainda não tem pelo menos a camisa para tirar uma foto, eu recomendo. Mas eu recomendo mais ainda, que você esteja na rua, que você esteja na praça, que você esteja no centro de recuperação, que você esteja na creche, que você esteja no asilo, que você saia para pregar a palavra. E a pregação da palavra é o que vai trazer a vontade de Deus para a sua igreja, para o povo e para a humanidade. 2, conhecimento da palavra. Nós não podemos falar daquilo que nós não conhecemos. Então essa igreja é uma igreja que conhece as Escrituras. Uma igreja que tem vivência com a palavra e com as Escrituras. Que conhece o que está sendo dito. Que conhece o que está sendo pregado. Como na igreja de Bereia, que Paulo chega para pregar e os irmãos estão ouvindo ele. Mas os irmãos começam a ouvir o texto e a palavra de Paulo, ela é revolucionária para a época. Os irmãos são judeus e eles desconfiam do que Paulo está pregando. E quando eles desconfiam, eles abrem a palavra e eles vão conferir se o que Paulo está pregando no altar, se o que Paulo está pregando no púlpito é de verdade o que está na palavra. Irmãos, o que nós temos visto nesses dias de gente comendo coisas que não são verdade, coisas que não são a realidade bíblica, coisas que não são a palavra de Deus, é uma coisa absurda, porque as pessoas querem ouvir, mas não querem ler a palavra, não querem conhecer a palavra de Deus. E aí, Jesus disse para nós que nós precisamos examinar as Escrituras, porque são elas que testificam dele. Hoje é o dia da Bíblia, e você deveria ter lido, pelo menos hoje, no dia da Bíblia, em comemoração ao dia da Bíblia. Mas nós precisamos ler a palavra, conhecer a palavra. O meu povo, disse Oséias, usado pelo Senhor, é destruído porque falta conhecimento da palavra. As pessoas estão citando textos da harpa cristã como Bíblia Sagrada, estão citando textos ou ditados populares como Bíblia, como palavra de Deus, porque não conhecem a palavra. Você precisa conhecer a palavra. A igreja precisa conhecer a palavra. A igreja precisa conhecer a verdade, ter acesso, ter intimidade com a palavra de Deus. Uma igreja que não conhece é uma igreja imatura, porque o conhecimento da palavra, ela gera, número 1, amor cristão. Amor cristão. O conhecimento da palavra nos faz amar como Jesus amou. Esse é o tema do Radical. É amar como Jesus amou. Nós aprendemos a amar com o amor de Cristo, com o amor de Jesus. E aí nós entendemos que esse amor é incondicional. Nós precisamos aprender a amar. E aí quando nós temos uma igreja que conhece a palavra, você acaba com essas coisinhas de, eu não sei fulano, não me dou bem com ciclano, eu não sei, entendeu? Eu estou chateado com A, com B, porque essas bobagens, elas só servem para quem é imaturo ainda, para quem não conhece a palavra. Mas o conhecimento da palavra, número 1, nos faz amar com o amor de Jesus. 2, nos faz vivermos em comunhão. Nos faz convivermos, termos relacionamentos. Você precisa viver a comunhão do Senhor. Você precisa estar em comunhão com a igreja e com os irmãos. Você precisa desenvolver relacionamentos. O ferro só se afia com ferro. Você precisa de gente para melhorar. Dá uma olhadinha para o lado aí, me ajuda a pregar. Diga assim para ele, você até já é bonzinho ou boazinha, não sei. Me ajuda a pregar e diz para ele, você até é bonzinho ou boazinha, se você acha que é bom mesmo, fala que é bom. Eu não me arrisco. Agora diga para ele assim, mas se você andar comigo, você vai melhorar. Se você começar a andar comigo, você melhora. Isso não significa que eu sou melhor do que você. Não se iluda também. Porque quando você começa a andar comigo, você começa a exercitar algumas verdades bíblicas.
Tem gente que vai exercitar a paciência, tem gente que vai exercitar o amor verdadeiro, tem gente que vai exercitar a compaixão, tem gente que tem que exercitar o perdão, tem gente que tem que exercitar um monte de coisas. Sabe por quê? Porque a convivência e a comunhão nos vai levar a isso. Amém, amados? Você sabe aquele irmão que você fala assim, cara, esse irmão aí, pelo amor de Deus, esse irmão é um mala. E é esse que você precisa amar e andar com ele. E de vez em quando eu digo para alguns irmãos, cara, você é chato pra caramba. Mas eu te amo. E eu tenho que andar com você. Amém, amados? Porque você me faz crescer, você me faz ficar mais paciente. Você faz a minha longanimidade aumentar igual a de Deus. Você me faz melhor e eu te ajudo também. Eu te ajudo a ser mais paciente, ser mais compreensivo. Eu te ajudo a suportar algumas coisas em amor. Você entende o que eu estou falando? Porque nós precisamos crescer em comunidade. Porque o meu desespero de travar os irmãos ali na porta e não deixar os irmãos saírem correndo, pelo menos do culto. Porque você precisa, irmãos, conviver, você precisa abraçar gente, você precisa ser abraçado, você precisa conhecer pessoas, você precisa conviver, você precisa ter amigos, você precisa ter comunhão na igreja, você precisa das pessoas, e as pessoas precisam de você. Você é importante para o desenvolvimento da igreja. Amém, amados? Conhecimento da palavra nos leva à comunhão. Terceiro, conhecimento da palavra nos leva à oração. E quando nós lemos Tessalonicenses, nós vemos que existem 3 tipos diferentes de oração. Número 1, a oração que nós fazemos, que é o que a gente chama da oração religiosa, a oração cotidiana. É essa oração que a gente faz quando acorda, a oração que a gente faz na hora do almoço, a oração que a gente faz antes de dormir, a oração que a gente faz para sair de casa, quando chega em casa. Lembra disso? Tem os irmãos que ficam me olhando assim, como é que é? Tem que orar isso tudo aí, pastor? Isso é o básico, isso é o normal. Acordou, ora. Vai sair de casa, ora. Chegou, ora. Vai almoçar, ora. Tem irmãos que são tão desesperados que ele mete a mão no prato e quando ele vai lembrar da oração, já está na metade do prato. E tem uns que são tão sem vergonha que ele fala assim, não, pastor, quando eu terminar, eu oro. Eu agradeço. Porque não tem esse hábito de orar. Você precisa orar, irmãos. Orar. A oração é o nosso diálogo com o Senhor. Você precisa criar o hábito de orar. E o conhecimento da palavra nos leva a orar. E aí, Paulo diz para nós que existe uma outra oração, que é a oração de súplica. Tem hora que a coisa aperta. E aí os crentes oram melhor nessa hora. Porque quando a coisa aperta, os crentes tendem a buscar mais em oração. E talvez seja por isso que a nossa vida às vezes fica difícil. Ok? Mas não fica triste não, porque até Jesus, nosso exemplo, quando ele entrou na agonia, ele orava mais intensamente. Então isso é normal. Você orar mais quando está na prova é normal. Por isso que Deus, amém, amor? De vez em quando ele... Não, ele não aperta, ele deixa apertar. Entendeu? Ele deixa as coisas... Entendeu? Que é para você exercitar a súplica, a oração, o clamor. E tem gente que esquece como é que se ora. E aí tem gente que eu passo temporadas sem ver ele no monte, temporadas sem ver ele no matutino, temporadas sem ver ele numa consagração, num domingo de manhã, porque está tudo bem, ele esquece de clamar. E aí, de vez em quando, eu falo assim, tá bom, deixa lá. Porque você sabe que o maligno vai lá todo dia, né? Pedir para te perturbar. Você sabe disso, sim ou não? Todo dia o maligno vai lá pedir autorização para te perturbar. E o Senhor está intercedendo por você. O Senhor está falando, não vai lá hoje não, que hoje ele não está muito bem. Não vai lá não deixa aí, Senhor. Pai, não deixa aí ninguém lá não. Livra ele hoje, livra hoje. E o Senhor está lá intercedendo por você e por mim. Isso é a palavra que diz. Mas tem dia que ele autoriza. E no dia que o maligno vem, é a hora que o crente começa a suplicar. Então nós precisamos orar. Então nós temos a oração religiosa, a oração de súplica e a oração de ações de graças. Gratidão. Nós estamos no mês da gratidão. Você já fez uma oração de gratidão esse mês, meu irmão? Você já fez uma oração de gratidão?
Mas não é aquela oração que você fala, Senhor, muito obrigado por tudo. Mas, Senhor, lembra aí que eu estou com esse probleminha aqui, Senhor? O Senhor resolveu aquele, mas eu já estou com outra demanda aqui para o Senhor. Não, não. É uma oração de gratidão ao Senhor. De você se derramar, esquecer das suas petições e agradecer ao Senhor. Louvar ao Senhor, bendizer a Ele. Agradecer a Ele de todo o seu coração. É gratidão. Ações de graças. Então, o conhecimento da palavra nos faz isso. Terceira coisa que eu desejo numa igreja para congregar é que tenha milagres. Que seja uma igreja onde os milagres aconteçam. Igrejas como o milagre que nós acabamos de ler, tem que operar. E aí, opera, não opera, opera, não opera, opera. Mas quer saber? Não opera mais não, que agora eu já curei. Você crê nisso, amém? Eu creio num Deus que ainda cura, num Deus que faz milagres, num Deus que retira o câncer, num Deus que tira a pedra, num Deus que elimina a dor, num Deus que faz coisas extraordinárias. E uma igreja saudável, uma igreja do Senhor, precisa conviver com milagres no dia a dia. Nós que precisamos ver a atuação do Espírito Santo, o sobrenatural, os milagres no dia a dia da igreja. Os milagres não são a coisa mais importante da igreja, e a gente até conviveria bem sem eles, mas a palavra diz que os milagres seguem aos que creem. Os milagres fazem parte da igreja e eles chamam a atenção do povo, eles servem de testemunho, eles servem de propaganda para o evangelho do Senhor. Então, os milagres recorrentes, eles não apenas abençoam a igreja, como eles também ajudam-nos a pregar a palavra do Senhor. Então, eu quero ser de uma igreja onde os milagres aconteçam. Mas para acontecer milagres, amados, tem que ter gente orando. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Ao que bate, a porta se abre. Se ninguém pede, não tem milagre. Se ninguém busca, não tem milagre. Se ninguém bate, não tem porta. Então as portas só vão se abrir quando nós acordarmos e começarmos a agir em fé, ativar a fé, ativar o sobrenatural e caminhar debaixo da palavra do Senhor e do sobrenatural de Deus. Nós queremos ser uma igreja de milagres. Quarta coisa que essa igreja tem é a generosidade ou a liberalidade. A generosidade dessa igreja alcança um ponto tão alto que os irmãos vendem o que têm e dividem. E alguém até quer usar isso como regra, mas isso não é uma regra. Isso é um momento da igreja. E alguns irmãos da igreja, ou a maioria da igreja, se sentiam tão impulsionados no espírito da generosidade, no dom da liberalidade, que as pessoas vendiam as propriedades, vendiam o que possuíam e distribuíam com aqueles que estavam necessitados. Isso é uma igreja onde a liberalidade, a generosidade está operando. E eu tenho orado por isso, tenho orado por essa igreja, para que nós sejamos pessoas generosas, pessoas liberais, pessoas abençoadoras. Sabe por quê, amados? Porque é a generosidade, é a liberalidade que vai fazer fluir as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Provérbios, pastor Guto acabou de ler, mas põe de novo para a gente, Provérbios 11 e 25. Põe aí para a gente ler bem alto esse texto. Isso, põe o 24, só para a gente começar anteriormente. Leia comigo bem forte, que a minha voz já foi. 1, 2 e... Calma aí. Algumas pessoas, olha para o lado. Não são todos. Não são todos. Isso é importante você entender. Aí você entende porque só algumas pessoas alcançam. Só algumas pessoas vivem. Porque isso é um princípio bíblico. Então leia de novo. 1, 2 e... Oh, meu Deus, calma. Isso aqui tem que ser lido com calma, irmão. Alguém aqui deseja viver essa realidade? Alguém é candidato para viver isso? Você tem que entender esse princípio. Qual é o princípio do dom da riqueza de Deus? É o princípio da generosidade. É o princípio da liberalidade. Quanto mais você libera, mais você recebe. Isso é um princípio. Porque é dando que... Irmão, isso é uma das maiores loucuras que eu já li na Bíblia.
Como assim? É dando que se recebe. Não tem lógica isso, amém? Gramaticalmente não tem lógica. Se você dá, deu, não recebeu. Mas a Bíblia diz que a lógica de Deus é: você recebe enquanto doa, você recebe enquanto dá. É dando que se recebe. Essas aqui ficam cada vez mais ricas. Outras o quê? 1, 2 e... Se você retém mais do que deveria, a bênção de Deus não consegue te alcançar. Mas o princípio está no 25. Lê o 25. Vamos ler mais forte para o pessoal que está lá atrás ouvir? 1, 2 e... Isso é um princípio bíblico. Isso aqui é um princípio bíblico. O ditado dos gregos, ou dos cretenses, diz assim: se a farinha é... Isso aí é coisa de cretense. Isso aqui é coisa de crente. Amém? Quem é generoso, não é esbanjador, é generoso. Quem é generoso, progride na vida. Quem ajuda, será ajudado. Isso é um princípio. E eu oro para que a gente viva numa igreja generosa. Não é uma igreja irresponsável. Não é gente irresponsável. É gente generosa. Amém, amados? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já fez lá a revisão no seu guarda-roupa? Você já fez lá a arrumação do final de ano? O que você já doou nesse final de ano? O que você já liberou? Eu não estou falando daquilo que você não vai usar mais, coisa estragada, não estou falando disso. É coisa que você pode liberar. Amém, amado? Porque tem gente que só vai dar quando não tem mais jeito. Não estou falando disso. Estou falando de generosidade. Eu passei por um irmão ali, eu acho que eu vou dar esse terno para ele, vou dar esse vestido para ela, acho que eu vou dar esse sapato para o outro, acho que eu vou... E fazer isso. Generosidade. Você precisa aprender a fazer isso. Você precisa fazer uma limpeza lá no seu guarda-roupa, na sua casa, liberar. Irmãos, às vezes eu fico agoniado com isso. O irmão, Deus abençoa, ele tinha uma TV de 50, Deus abençoa ele compra uma de 75. Aí eu estou vendo, irmão, pastor, como é que eu faço para anunciar no OLX? O que você vai fazer, irmão? É que eu comprei uma TV de 75, quero ver se eu vendo a de 50. Irmão, pelo amor de Deus, toma vergonha. Deus te abençoou? Você conseguiu comprar uma TV nova, uma geladeira nova, um fogão novo, em nome de Jesus. Ache um crente precisando dessa TV de 50, doa para ele, seja feliz. Amém, amado? Pô, pastor, mas eu ia levantar um conto. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Eu adotei um princípio na vida. Cumpriu o propósito? Pode partir. Cumpriu o propósito? Pode ir. Não tem problema. Deus mandou o novo? Libera o velho. Velho aqui que eu estou falando é o antigo. Tem que estar bom, tá bom, mano? Não dá televisão com defeito para o irmão, não, pelo amor de Deus. Nós precisamos aprender. Essa igreja aqui, ela não doava o que estava sobrando. Eles vendiam o que tinham para abençoar os irmãos. Isso é generosidade. Isso é o desejo de que todos tenham e não falte a ninguém. Generosidade. Eu sei que não vai resolver o problema do mundo, mas Natal geralmente é a hora de você doar uma cesta básica. Uma cesta básica. Amém? Se você já doa a cesta básica, é hora de botar o panetone. É hora de botar o frangão lá na cesta. Generosidade. Pastor, eu estou precisando ganhar uma cesta. Amém. Doa só 1 quilo de arroz, não tem problema. Mas nós precisamos aprender a ser generosos. Isso é um princípio de Deus para a nossa prosperidade. E é um princípio da igreja. Está em Atos 2. Eu só estou lendo Atos 2. Não estou lendo o texto para andar mais rápido.
Quinto lugar, uma igreja que eu quero participar. É uma igreja que se reúne aqui no templo. Porque o templo é maravilhoso, irmãos. A reunião do templo, ela é fantástica, ela é maravilhosa, e eu amo estar aqui com todos os irmãos, mas é uma igreja que se reúne aqui, mas também se reúne em casa, se reúne no pequeno grupo, se reúne na célula, se reúne no culto no lar, se reúne em pequenas reuniões para partilhar a comunhão e estar difundindo a palavra de Deus. Nós precisamos que a nossa casa se torne um local de culto, que o nosso lar se torne uma porta aberta para o evangelho, que a gente aprenda a se reunir menor, se reunir em pequenos grupos, se reunir em grupos de comunhão, em grupos de oração, grupos para pregar a palavra. Nós precisamos, como essa igreja, se reunir na igreja. É importante a reunião aqui, mas também é importante a reunião na nossa casa. Sabe o que eu lembro disso? Culto no lar. Culto no lar. E nós, assembleanos, temos uma dificuldade muito grande para realizar os nossos cultos nos lares. Porque nós somos muito educados e treinados para fazer tudo na rua. E às vezes temos dificuldade para reunir na nossa casa e cultuar ao Senhor. Nós precisamos aprender a nos reunirmos na igreja, mas também nos reunirmos em casa, nos grupos menores, para louvar e para crescer na presença do Senhor. Essa igreja, ela cresce na igreja, mas ela também cresce em casa. E por último, uma igreja que celebra. Uma igreja feliz. Uma igreja alegre. Uma igreja que aprenda a celebrar ao Senhor. Aqui está uma igreja que celebra a Deus, com alegria no coração. Irmãos, disseram para nós, durante muitos anos, que a nossa celebração ela tem que ser contida. Porque tudo que nós queríamos fazer, o mundo faz isso. E eu vou dar alguns exemplos para os irmãos. Tem uma galera aqui que nem sabe disso. Mas isso aqui já foi, isso aqui, ó. Isso aqui já foi o caixote do capeta. Quem lembra disso comigo aqui? Tá vendo? Não estou sozinho. Deus nos guarde de trazer esse troço para dentro da igreja. Por que não pode? Porque isso é coisa do capeta, é coisa do mundo. Não, não é coisa do mundo. O mundo usa, mas não é do mundo. Está ali a guitarra. Hoje não teve nem guitarrista. Mas quando a gente trouxe a guitarra para a igreja, que Deus nos guarde dessa inovação. Tinha irmãos até que faziam sinal da cruz. Vai trazer esse troço de rock para dentro da igreja. Não, isso não é do rock. Isso é um instrumento. O roqueiro usa. Mas a igreja do Senhor pode usar. Amém, amado? Contextualizando? Aí a gente coloca um parlede. Isso é o mundo entrando na igreja. Não, aqui não tem nada do mundo não, irmão. Isso aqui custou caro. Nós compramos, estamos pagando com os dízimos e oferta da igreja. Que não tem nada do capeta nem do mundo, não. Aqui só entra ou oferta ou dízimo e oferta da igreja. Amém, irmão? Então o que a gente compra para a igreja é da igreja. Tem nada do mundo aqui, inclusive é consagrado ao Senhor. Agora o mundo também usa. E o mundo usa para o benefício do mundo. Nós usamos para o benefício do Senhor. Ah, porque crente não pode nem balançar o corpo, isso é perigoso. Aí os irmãos veem o Isaac louvando. Esse menino o quê, irmão? Esse é um menino feliz, crente. Eu conheço Isaac. Menino crente, feliz, que descobriu que pode celebrar ao Senhor pulando. Eu não consigo pular igual a ele, mas pode celebrar o Senhor pulando. Pode celebrar o Senhor dançando, pode celebrar o Senhor cantando, correndo para lá e para cá. Qual é o problema? Nós somos uma igreja que celebra ao Senhor. Essa semana, a Carla está aqui hoje. Deixa eu dar um testemunho da Carla. Eu fiquei apaixonado, quinta-feira. Quinta-feira nós estávamos louvando aqui. E a Carla estava ali sozinha. Ela não estava lá atrás na Libra. Ela estava ali sozinha. E a Carla estava louvando ao Senhor em Libras. E eu daqui olhando, eu parei de louvar olhando para a Carla. Porque ela estava louvando a Deus no sinal ou na língua dos surdos na quinta-feira. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. E aí cada um vai celebrar ao Senhor na sua língua, na sua condição, no seu gesto. Tem gente aqui que celebra assim, amor.
Aleluia. Mas tem gente que é extravagante. Então, irmão, pelo amor de Deus, deixa a gente ser feliz. E tem gente que veio para a igreja, parece que gastou toda a energia dele lá no mundo. O cara virava noites e mais noites no samba, no pagode. Irmãos, esses dias eu saí de casa, 6:30 da manhã, tinha gente sentado num bar, que passou a noite inteira num bar, bebendo, cantando samba, lá na roda, num bar. E aí o crente vem para a igreja e não pode cantar mais alto, e não pode cantar uma meia música a mais, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, em nome de Jesus, me deixa ser feliz na presença do Senhor, amado. Porque tem gente que tem o espírito da Mical. Davi está trazendo a presença de Deus, e Davi não se contém com a presença de Deus, e ele começa a pular, dançar, festejar, celebrar. Ele é o rei de Israel, está vestido com manto sacerdotal, com manto de rei, e ele vai na frente do povo, pulando, celebrando, adorando a Deus. Mical vê ele de longe. Sabe o que Mical fala, religiosa? Aparecendo até um desses qualquer aí. Está se amostrando para o povo. Não, eu quero ser de uma igreja que celebre ao Senhor. Uma igreja que tenha liberdade para adorar a Deus. Irmão, se você é na tua, fica na tua. Mas eu estava falando, tem gente que vira noites e mais noites cantando lá. Tem uma galera aqui que a vida, mais ou menos, eu conheço. Passava a noite no baile. E eu já fui no baile funk. Nunca frequentei. Mas já fui evangelizar na madrugada. Eu sei como funciona o baile. Tem gente que passa a noite inteira lá no baile. A gente está servindo café aqui. Tem gente que chega às 7 da manhã, vindo do baile. Trôpegos aqui, passando para tomar um café na igreja. Cantando, dançando, pulando a noite inteira. Vem para a igreja, não pode ficar 10 minutos em pé para louvar e celebrar ao Senhor. Vai para o Maracanã, e o pior, os crentes hoje já vão para o Maracanã, não sei se você sabe. E aí vai para o Maracanã, tu vê as fotos do cidadão lá no Maracanã. E lá ele não para, mas vem para a igreja. O Deus lá do Maracanã, o time de futebol dele merece 2 horas e meia de música, de cântico, porque ele canta a música do time sem parar. Chega na igreja, ele não é capaz de dar um aplauso digno para o Senhor. Não. Eu não vou para o Maracanã, vou logo avisar. Eu não vou para o Maracanã, eu não gosto. E tem gente que fica incomodado com isso. Mas me deixa quieto. Eu quero gastar minha energia aqui. Eu aprendi a gastar minha energia aqui. Eu fui criado na igreja, minha mãe está ali. Nunca deixou eu ir para o Maracanã assistir futebol. Eu louvo a Deus pela vida dela. Economizou esse dinheiro e me fez crente. Amém? Então não me chama para ir para o Maracanã. Não me chama para esse negócio de, pastor, você não bebe vinho. Não bebo vinho, amado, eu não bebo. Você quer beber? Se vire. Você quer ser, porque Provérbios diz para nós que não deve. Você quer fazer as coisas que o mundo faz com alegria? Então faça. Agora, não nos impeça de ser felizes e de celebrarmos ao Senhor. Porque tem gente, amados, que está lá e ele grita, ele celebra, ele faz a festa. Tem doido, irmão, para tudo. Inclusive crente, que vai para o viaduto da ilha aqui ficar meio-dia, 6, 8 horas em cima de um viaduto apertado, para ver o time dele passar lá do outro lado do viaduto. Mas não tem coragem de pegar meia dúzia de Bíblia e subir o alemão. Ontem eu fiz questão, o pastor Guto queria levar a gente de Kombi, eu falei, não vou, eu quero ir a pé, porque isso é o mínimo que eu posso dar para Deus. É o mínimo que eu posso oferecer para o Senhor hoje. Eu preciso que Deus olhe para mim e veja alguma coisa minha que tenha vontade de servir a Ele. Porque a gente faz tanta coisa para nós, amados. E quando chega na hora de celebrar ao Senhor, nós não queremos fazê-lo. Nós nos sentimos tímidos. Nós não queremos dar a Ele o que Ele merece. Davi disse assim, olha só, mulher. Eu não estava me amostrando para as servas. Eu estava pulando, dançando na presença do Senhor. Claro, a gente não é menino. A gente não vai ter exagero, correria, bobagem, criancice no meio da igreja. Mas liberdade é só o que nós queremos. E você precisa aprender a celebrar ao Senhor.
E é essa igreja que o Senhor fez crescer exponencialmente em Atos 2. A nossa oração é que nós sejamos parecidos, pelo menos parecidos, com essa igreja de Atos. Pode ser que o banheiro não seja o melhor que você tem, mas você vai entrar nessa casa e vai sentir a presença do dono da igreja. Pode ser que o banco não seja confortável, mas você vai sentar aí e vai ser curado da vesícula, curado do câncer, curado do pulmão, curado das pernas, curado do coração. E aí você vai dizer, vale a pena, o banco é duro, o culto demora, mas vale a pena, porque o Senhor está na casa, a presença dele é real, a manifestação do sobrenatural é real na casa do Senhor. E é isso que nós queremos. Nós não vamos escolher, obviamente, a gente trabalha para que tudo seja melhor, para que a igreja tenha excelência, para que tudo a gente faça o melhor para o Senhor. Mas se a gente não tem, se não conseguimos ainda, o mais importante não são essas coisas, é a presença dele entre nós, é a manifestação do sobrenatural, porque essa igreja tinha o que era mais importante. Fique de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero terminar cantando ao Senhor. Aleluia. Eu sonho, irmãos, com um dia, que quando a igreja estiver de pé, vai estar todo mundo plantado aqui já com tom, já no teclado. Isso faz parte da nossa celebração. Aleluia. Não, eu quero aquela que nós cantamos hoje. A última que você cantou. Na sequência. Podia cantar Eu Sou Grato também. Mas ele cantou uma antes. Vamos celebrar ao Senhor. Com liberdade, com alegria. Porque o Senhor é digno, amados. O Senhor é bom. Talvez você esteja aqui hoje. E Deus te trouxe aqui para libertar a tua alma, para libertar a tua vida. Quem sabe você tem andado por caminhos que não te trouxeram alegria, não te trouxeram felicidade. Você não consegue paz para o teu coração. O futebol não trouxe a paz. A droga não trouxe a paz. O baile não preencheu a tua alma. As coisas que você faz, a bebida não preencheu a tua alma. As coisas que você pratica não preencheram a tua alma. Mas hoje eu te digo, a hora que você experimentar Jesus, a hora que o Senhor toma conta da tua vida, você vai experimentar uma mudança radical. E se você quiser hoje entregar a sua vida para o Senhor, se você quiser hoje voltar para a presença de Deus, se você está aqui, quebrou a aliança, está longe de Deus, e se quiser hoje renovar a tua aliança com o Senhor, é só sair do teu lugar e vir para cá, e nós vamos orar juntos. Pastor, eu quero fazer parte da igreja, eu quero entregar minha vida a Jesus. Sai daí, vem para cá, pede ajuda. Sai daí, vem para cá e nós vamos orar juntos. Eu vou orar contigo, porque a paz que você precisa, essa alegria que você precisa, está em Jesus. Esse preenchimento que você precisa, Jesus pode te dar. Jesus pode fazer. Se você estiver aqui e deseja dar um passo para Ele, sai daí em nome do Senhor, vem para cá. Antes de orar, cante comigo. Eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim amor, mas mesmo assim amor. Uma frase a ti eterna, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça
presença que tocava em mim, a vida eu não te toco, eu não te toco. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Tem uma alma, tem uma vida no altar. Oh, aleluia! Agora são duas. Será que você pode aplaudir ao Senhor por isso? Oh, aleluia! Mas ainda tem lugar para você. Você quer vir? Você quer vir? Tem lugar para você. O Senhor falou contigo. Você quer sentir essa alegria que nós sentimos? A hora é essa. Você pode sair daí e vir para cá. Você quer? Se você quer, a hora é essa. Nós vamos orar. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Há um milagre acontecendo no altar. Se você também está sentindo o desejo de sair daí e vir para o altar, venha. Vê se tem alguém do seu lado aí, meu amado. Faça o papel do evangelista. Vê se tem alguém do seu lado aí. Pergunte se ele ou ela quer vir no altar. Se quiser, arrasta, traz para cá e nós vamos orar juntos. Vê se tem alguém que quer vir para o altar. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Estenda as mãos para cá. Isso, está vindo mais alguém? Se tiver, nós vamos esperar. Está vindo para o altar? Então aplauda o Senhor. Aleluia! Está vindo para o altar? Aplauda o Senhor. Aleluia! Hoje não, tem que ter mais alguém aqui. É um para cada um, tem que ter mais alguém aqui. Isso, nós vamos orar. Nós vamos orar, porque essa paz que eu tenho, essa alegria que você tem, é para todos. Oh! Estenda as mãos para cá. Ore comigo. Oh, meu Deus. Os teus filhos estão no altar. Os teus filhos estão no altar, Senhor. E o altar é o lugar de recomeço, é o lugar da reconciliação, é o lugar do renovo, é o lugar do arrependimento, é o lugar da transformação. Oh, Senhor, muda vidas nesse altar hoje, Pai. Muda vidas, Senhor, nesse altar. Ó Espírito Santo, faz o que nós não podemos fazer. Muda, Senhor. Coloca essa alegria, coloca essa paz. Meu Deus, transforma, Senhor, para a glória do Teu nome. Faz dessas pessoas novas criaturas, em o nome de Jesus. Diga amém. Dá um abraço, um abraço de Deus, um abraço de Deus. Isso.